Olá, tudo bem com você? Uma das acusações mais comuns que se fazem, que os críticos fazem contra Ellen White, é a de plágio, como se ela tivesse copiado autores, copiado livros e dito que pertenciam a ela, que ela teria escrito essas coisas, esses parágrafos, essas obras. Assim como também alguns acusam Ellen White de, em suas visões, ter tido, na verdade, crises epilépticas, como se alguém em crise fosse capaz de escrever coisas coerentes e impressionantes como ela escreveu. Sobre o assunto das crises, eu postei aqui no meu canal um vídeo do nosso amigo professor Felipe Dávila, que foi reproduzido, indicado também pelo meu amigo pastor Eleazar Domini. E eu indico aqui também esse canal do professor Felipe Dávila, ele que é professor na Escola Adventista lá em Gravataí, Rio Grande do Sul, tem produzido conteúdos muito bons, ele capricha na edição, na pesquisa. Felipe é um grande amigo aí, divulgador do criacionismo e também apaixonado pela história do adventismo no Brasil. Realmente é alguém que tem feito diferença aí, usado seus talentos e usado a internet para divulgar, publicar bons conteúdos. Se você não conhece ainda o canal dele, eu recomendo. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link direto para que você possa conhecer o canal Felipe Dávila e se inscrever ali. Aliás, que tal fazer uma pequena pausa agora neste vídeo e ir até o canal do Felipe, clica no link aí abaixo e se inscrever neste momento. Vá lá, se inscreva, acione o sininho, recomende os conteúdos dele. Sabe, muitas vezes as pessoas são rápidas em divulgar, em espalhar conteúdos que são alarmistas, sensacionalistas, que criticam a igreja, que levantam falsas suspeitas, né? Mas que tal seguir e recomendar coisa boa? Que tal evitar os conteúdos que não levam a nada, que só destroem, e divulgar conteúdos que edificam, que trazem boas coisas para a gente? Vai lá, dê uma pausa, se inscreva no canal Felipe Dávila e volte aqui para as minhas considerações. Já se inscreveu? Ok. Bem, como eu dizia, uma das acusações mais comuns que se fazem contra Ellen White é de plágio. Só que as pessoas não levam em consideração que no século XIX as referências, as indicações de outros autores eram bem diferentes. Assim como também nós poderíamos, quem sabe, acusar João, o autor do Apocalipse, de plágio, porque ele faz empréstimos literários, digamos assim, de vários autores do Antigo Testamento. Daniel, por exemplo, de Isaías e outros vários autores. Então João, o discípulo, plagiou autores bíblicos anteriores a ele. Realmente não faz sentido, né, dizer uma coisa dessas. Assim como também não faz sentido dizer, por exemplo, que Ellen White teria plagiado autores, escritores de história, no livro Grande Conflito, por exemplo, que é um livro que tem bastante referências históricas. Se ela quisesse realmente plagiar, por exemplo, um autor que ela cita muito, o D'Albigné, um autor muito conhecido no século XIX, começo do século XX, que escrevia sobre história, um historiador, se ela tivesse o interesse de plagiá-lo, por que ela teria indicado esse autor? Por que ela teria recomendado que os adventistas, no tempo dela, lessem D'Albigné? Quando a pessoa quer plagiar alguém, ela vai esconder a fonte. Ela quer que as pessoas acreditem que ela é a autora daquilo que ela plagiou. Jamais recomendaria um autor que está sendo plagiado. Então o que aconteceu, o que acontece e o que acontecia muito comumente no século XIX ali, eram empréstimos literários. Autores que, quando encontravam ali um livro, um escrito, um artigo que refletia bem o seu pensamento, eles tomavam trechos daqueles artigos ou livros no que a gente então conhece como empréstimo literário e recomendavam frequentemente esses mesmos autores. O que é curioso de perceber é que aquilo que D'Albigné escreveu de errado, ele cometeu, obviamente, erros, né, em seus escritos, nunca foi citado por Ellen White. Ela recomendou, ela usou, né, ela citou trechos que correspondem à realidade. Eu imagino que, imagino não, né, aqui nós podemos comparar, na verdade,
esse processo de inspiração, quando Deus dirige o autor, quando Deus dirige o profeta naquilo que ele escreve, Deus pode conceder sonhos, pode conceder visões, mas também pode orientar o autor em suas pesquisas. Por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, o Evangelho de Lucas, ambos de autoria do Dr. Lucas. Lucas não seguiu Jesus diretamente quando o mestre esteve aqui na Terra, como ser humano. Lucas, ele se torna um discípulo depois, era grego, passa a acompanhar Paulo em suas viagens e fez uma pesquisa ampla sobre a vida de Jesus e sobre a igreja cristã primitiva. Ele mesmo diz isso na introdução de seu evangelho, que ele empreendeu uma busca, uma pesquisa detalhada sobre a vida de Jesus e sobre a igreja cristã primitiva. Eu posso ver Lucas como um jornalista inspirado por Deus, entrevistando, quem sabe, Maria, mãe de Jesus, entrevistando os apóstolos, conversando com várias fontes, para então, inspirado por Deus, mas num processo de pesquisa, escrever seu evangelho. Ele fez um trabalho maravilhoso, com certeza, muito detalhado, né? Então, veja, são acusações anacrônicas que não fazem sentido. As que se fazem contra Ellen White, acusando-a de plágio. Isso é o o ruim e velho argumento ad hominem. Sabe o que é o argumento ad hominem? É quando você não tem o que dizer sobre aquilo que a pessoa fez, aquilo que ela escreveu, então você passa a tentar descredibilizar a pessoa. Você passa a atacar a pessoa, tentando com isso destruir também a mensagem dela, a influência dela. É o que muita gente faz com Ellen White e tem feito com os profetas ao longo da história, tem feito com outras pessoas, atacam pessoalmente e ignoram as ideias. Quando, na verdade, os livros que Ellen White escreveu, os textos dela nos aproximam mais da Bíblia, nos abençoam, nos ajudam muito em nossa caminhada cristã. E eu estou falando isso com experiência própria. Há 30 anos, pelo menos, eu tenho lido os livros de Ellen White, tenho sido grandemente beneficiado com a obra dessa fantástica autora inspirada norte-americana, que é a autora americana mais traduzida, reconhecida pelas autoridades que lidam com a história norte-americana como uma figura importante para a história dos Estados Unidos, tanto que ela foi escolhida entre as 100 personalidades mais importantes dos Estados Unidos, lá na revista do Smithsonian Institute. Então, só fala mal dela realmente quem não conhece a pessoa e a obra de Ellen White. Eu já vi até em alguns lugares alguém dizer que ela teria, por exemplo, plagiado o livro O Paraíso Perdido, de Milton, ao escrever o livro O Grande Conflito. Eu tenho aqui, e não foi difícil então fazer comparações, eu tenho aqui uma edição bem antiga, da década de 60, inclusive está até sem capa, né? Que é um livro bem interessante, um clássico, né, de John Milton, escrito lá no século 17, e muito conhecido no tempo de Ellen White, por sinal, né? Ele era citado, aqui está a folha de rosto, né? Era citado nos púlpitos, era uma leitura clássica, né, no século XIX. John Milton, Paraíso Perdido. E eu, algum tempo atrás, adquiri uma adaptação do Paraíso Perdido em quadrinhos, né? É uma obra interessante, né? Uma boa adaptação do livro aqui de John Milton. E quem conhece o livro, quem conhece essa obra, acha até graça, né, quando dizem que Ellen White teria plagiado a obra de Milton, né, porque este livro aqui, você está vendo algumas imagens de algumas páginas aqui dessa graphic novel, né, baseada no livro, você encontra aqui, obviamente, semelhanças com o Grande Conflito e com qualquer outra obra que tenha se baseado na Bíblia para falar sobre o paraíso, sobre a queda de Lúcifer, sobre a expulsão de Adão e Eva do paraíso, que é do que trata o livro. E Ellen White trata disso também no livro Grande Conflito, né? Sobre a expulsão de Adão e Eva do paraíso, sobre a rebelião de Lúcifer. Aliás, o tema central do livro Grande Conflito de Ellen White é justamente o Grande Conflito. É a rebelião de Lúcifer e os desdobramentos dessa rebelião aqui na Terra ao longo dos séculos. Então, obviamente que há semelhanças, né, entre as duas obras. Eu já vou daqui a pouco tratar das diferenças, mas só para você ter uma ideia, assim, fazendo uma comparação. Nós poderíamos dizer, então, que Moisés, autor da Bíblia, né, do Pentateuco, teria plagiado, então, o épico de Gilgamesh ao escrever sobre o dilúvio? Sim, porque, veja só, estou com umas informações aqui na minha tela e vou ler para você.
Nessa jornada pela imortalidade, Gilgamesh foi ao encontro de Utnapishtim, um herói conhecido por ter alcançado a imortalidade após sobreviver a um grande dilúvio. Durante esse grande dilúvio, Utnapishtim teria construído um grande barco, uma grande arca, a mando dos deuses e obrigado sua família a um grande número e abrigado sua família e um grande número de animais nessa arca. Esse herói prometeu a imortalidade para Gilgamesh, desde que ele cumprisse algumas missões. Entretanto, o rei falhou nessas missões e retornou para Uruk. As semelhanças são tão grandes que algumas pessoas afirmam que Moisés teria plagiado, então, esse épico que data lá de 2000 a.C. E nós sabemos que não é o caso. Nós sabemos que, na verdade, quando você analisa de perto os dois relatos, você vê semelhanças, mas vê também grandes diferenças, né? E isso aponta, como vários estudiosos do assunto já concluíram, isso aponta para um evento real, ou seja, o evento factual aconteceu e várias culturas descreveram isso da sua forma, seus autores, tradições orais. Na verdade, existem mais de 200 relatos em culturas espalhadas pelo mundo que tratam de que tem fazem referência a uma grande inundação, um barco gigantesco e uma família sendo salva. Os detalhes variam, mais ou menos como a brincadeira do telefone sem fio, em que uma informação é dada lá no início e ela vai se alterando à medida que vai sendo contada, né, de um para outro. Então, pense, tradições orais, pai para filho, mãe para filho, contando a história geração para geração, e ela vai se alterando com o tempo, mas há um núcleo sempre que coincide: uma grande inundação, um herói, um barco, uma família, animais. Então, na verdade, Moisés não plagiou o épico de Gilgamesh, as diferenças são também bem grandes. O relato de dilúvio não é nada de mítico, de imortalidade sendo conquistada, sendo dada para alguém, enfim. Mas há quem acuse Moisés de ter plagiado o épico de Gilgamesh. Assim como há pessoas que poderiam acusar João de ter plagiado autores bíblicos anteriores, assim como há pessoas que acusam Ellen White de ter plagiado, por exemplo, o Paraíso Perdido. Nesta obra aqui de John Milton, ele fala sobre o inferno eterno. Ele sugere, pelo menos num sonho que Satanás teria soprado na mente de Eva, que o engano teria envolvido até uma quase ou possível relação sexual entre Satanás e Eva. Enfim, há outras várias distorções aqui, várias situações que não tem nada a ver com a Bíblia, embora muitas situações tenham relação com a Bíblia, porque, repito, John Milton, ele se inspira no relato bíblico da queda e na criação de Adão e Eva para escrever seu livro. Se você não conhece John Milton ainda, eu vou ler aqui alguns traços biográficos dele. Milton, 1608-1674, é considerado um dos maiores escritores ingleses, não só de seu tempo, o século XVII, mas de toda a história da poesia anglo-saxã. Além de poeta, foi um intelectual, polemista e funcionário público inglês. Apesar de sua defesa do republicanismo, escreveu, por exemplo, seu célebre Areopagítica, em 1644, em que condena a censura prévia e é considerado uma das mais influentes defesas da liberdade de expressão e de imprensa, fundamental para a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos de 1789, que proíbe qualquer restrição à liberdade de imprensa a priori. Considerada a sua obra-prima, Paraíso Perdido, de 1667, foi escrita em versos brancos, sem rimas, quando Milton já estava cego. Por isso, ele ditou o texto para as filhas e amigos. Inicialmente, a obra era composta por 10 livros, mas foi rearranjada em 12 volumes, como a Eneida, de Virgílio, de 1674. Outras obras do poeta são Paraíso Recuperado e Sansão Agonista. Faleceu em 1674, aos 65 anos, em Londres. Para você ter uma ideia das coisas mais míticas que há nessa obra, ele coloca ali, por exemplo, o pecado personificado numa mulher com quem Satanás teria tido relações sexuais. E aí nasceu a morte. Satanás visita esse local, encontra ali o pecado, né? A pecado deprimida praticamente, porque vivia no inferno. Ou seja, tem muita diferença, muita mesmo diferença em relação ao livro O Grande Conflito. As semelhanças derivam do fato de que ambas as obras são baseadas na Bíblia.
embora Ellen White não tenha distorcido a Bíblia de forma alguma, ela é fiel ao texto sagrado. Por quê? Porque eu creio que ela foi inspirada pelo mesmo Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos. Tanto é que se eu encontrasse uma contradição em relação das obras de Ellen White em relação com a Bíblia, eu descartaria de imediato ela como autora inspirada, porque o Espírito Santo não se contradiz. Jamais encontraríamos algo sendo dito por Ellen White que não foi dito da mesma forma por Isaías, Jeremias, Daniel, João e outros autores inspirados e canônicos. Veja, são acusações infundadas. De novo, o tal do ad hominem, querendo ofuscar a pessoa, o autor, querendo destruir a reputação do autor, para que ninguém leve em consideração, para que as pessoas não levem em consideração a sua obra, achando que vem de uma pessoa que não merece consideração. Esse é o tipo de argumento mais baixo, mais raso que se pode empregar, o argumento ad hominem. O professor Felipe Dávila fez um vídeo bem interessante sobre essa questão do plágio, da acusação de plágio. Eu pedi autorização para colocar aqui na sequência desse vídeo, e justamente para divulgar o canal dele, justamente para divulgar o conteúdo que ele tem produzido. Então eu peço mais uma vez que você vá ao canal dele, está aqui na descrição do vídeo, se inscreva, compartilhe, divulgue coisas boas e deixe para lá as coisas ruins, as coisas que são baseadas em mentira, em acusações, em argumentos rasos e injustos. Então fica aqui na sequência com o vídeo do professor Felipe Dávila, e espero que você goste desse conteúdo tanto quanto eu tenho apreciado os conteúdos do canal dele. Um grande abraço, Deus te abençoe e abençoe também grandemente a sua família. Ellen White, escritora, pioneira, fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, profetiza, uma serva de Deus, uma mulher de visão. Ellen White começou a escrever ainda muito jovem, sendo a autora mais traduzida da história. Seus livros têm impactado a humanidade há mais de um século. Somando seus escritos, podemos calcular mais de 100.000 páginas com letras de Ellen White. Durante a sua vida, ela escreveu mais de 40 livros, abrangendo diversos temas como religião, saúde, educação e aconselhamento espiritual. As suas obras foram traduzidas para mais de 140 idiomas, tornando-se acessíveis a pessoas do mundo inteiro. Sua obra literária é amplamente reconhecida e lida por membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia e por outros interessados em sua teologia e ensinamentos. Críticos, no entanto, argumentam que as semelhanças entre o trabalho de Ellen White e o de outros autores vão além do que seria considerado o uso legítimo de fontes externas. Essas acusações de plágio continuam sendo um tema debatido. Cada pessoa ou grupo tem as suas próprias opiniões ou interpretações acerca dessas questões. Hoje vamos falar justamente sobre as acusações de plágio direcionadas a Ellen White. Toda e qualquer análise científica, ou até mesmo restrita ao âmbito jurídico, deve ser pautada em premissas, que são nada mais do que os critérios utilizados para definir qualquer coisa, ou seja, o que ou quem definiu que certos escritos de Ellen White são direcionados ou considerados plágio. Vamos analisar estritamente esse ponto. Um primeiro item importante para analisarmos e entendermos é que a originalidade da obra de Ellen White em nenhum momento é afetada devido aos textos que sofrem acusações de plágio, que analisaremos agora, pois, na verdade, os textos em questão são complementares ao contexto por ela abordado, ou seja, esses textos acusados de plágio, se fossem retirados das suas obras, não afetariam em nada os seus escritos. Não era incomum que, na época, autores se utilizassem do recurso de empréstimos literários para elucidar de maneira clara sobre as suas próprias ideias. Um dos grandes críticos de Ellen White, o pastor Dudley Kenwright,
por exemplo, copiou páginas inteiras de outras obras para escrever o seu próprio livro, The Bible from Heaven. Ken Wright não citou em nenhum momento, nem mesmo com aspas, sobre os textos copiados. Eu não estou aqui com isso para atacá-lo ou julgá-lo, mas apenas para demonstrar como isso era comum na época. Ken Wright nunca se deu o trabalho de adaptar a redação ou parafrasear o conteúdo de modo a encaixá-lo na estrutura do seu próprio pensamento, como Ellen White e outros autores e escritores verdadeiramente criativos assim fizeram. Não temos dúvida de que ele fazia isso com a consciência tranquila. Por outro lado, em nenhum momento nos escritos de Ellen White há empréstimos literários longos como os feitos por Ken Wright. Curiosamente, o próprio Ken Wright foi o homem que solenemente acusou Ellen White de cometer plágio. A prática de plágio se caracteriza por alguém que subtrai determinada obra de um terceiro e acaba enganando seus leitores como se o texto fosse unicamente seu. A pergunta em questão é: será que Ellen White tentou enganar os seus leitores? Pelo contexto, nós entenderemos se essa acusação é sincera ou não passa de uma falácia. Então, um dos livros mencionados pelos críticos, onde Ellen White supostamente adicionou textos caracterizando então como plágio, é a obra do Grande Conflito. Nesse livro contém textos de outras obras, e a pergunta correta agora para o nosso contexto é: os trechos de outros livros adicionados ao Grande Conflito eram desconhecidos dos leitores de Ellen White? A resposta é não. Todos os trechos de livros adicionados ao Grande Conflito foram de livros aconselhados pela própria Ellen White. A igreja, inclusive, doou para os irmãos os livros que continham esses trechos que foram adicionados ao Grande Conflito. É óbvio que os leitores de Ellen White conheciam essas obras, essas mesmas passagens retiradas e colocadas por ela no livro Grande Conflito, e ao se deparar com o próprio livro, o Grande Conflito, e o fato de Ellen White indicar esses livros, mostram com toda certeza que Ellen White não tinha o objetivo de enganar os seus leitores. Do contrário, ela não haveria de indicar esses livros aos seus próprios leitores, ainda mais antes de publicar o Grande Conflito. Isso é tão óbvio que se torna uma conclusão matemática. Portanto, acusar Ellen White de plágio é uma falácia, sem contar que em 1888 a própria Ellen White declarou abertamente sobre os empréstimos literários em relação aos seus livros, embora esses trechos já fossem claramente perceptíveis por meio das aspas que ela colocava no início, do início ao fim. Perceba o quão irônico é acusar Ellen White de plágio. Veja, ela aconselhou a leitura, inclusive doou livros que ela é acusada de ter plagiado. Qual é a lógica de alguém plagiar um livro e aconselhar esse mesmo livro aos seus leitores? A conclusão é óbvia, não se trata de plágio, mas é uma referência literária. Ellen White instruiu seus leitores a ler tais livros, bem como as suas próprias obras, ou seja, ela sabia que eles iriam encontrar as semelhanças e era justamente esse o objetivo, trazer um referencial histórico aos seus escritos e de maneira nenhuma plagiar, como o próprio contexto lógico nos mostra em relação a isso. O próprio Ken Wright, um dos principais acusadores de Ellen White, mencionou que os seus escritos o deixavam muito mais próximo do céu. Ellen White também mencionou que, quando tinha uma visão, muitas vezes não obtinha as palavras adequadas para descrevê-las e, por isso, em alguns casos, ela utilizou de empréstimos literários. Veja a diferença do plágio e empréstimo literário é a seguinte: o plágio é subtrair o texto de alguém para si e divulgar como seu. Já o empréstimo literário é quando alguém utiliza a fala de alguém, de outra pessoa, sobre determinado assunto como um recurso complementar acerca de uma abordagem. Como já dito anteriormente, Ellen White, além de colocar as aspas indicando que a fala não pertencia a ela, também ela indicou os livros que continham essas falas, ou seja, essas aspas mencionadas, aos seus próprios leitores. Se ela quisesse enganar alguém, isso não faria sentido algum. Portanto, o caso de Ellen White se caracteriza sim de
de uma forma muito óbvia, objetiva, como um empréstimo literário pela própria objetividade da lógica analisada. O antigo Código Civil do rei Hammurabi, da Babilônia, continha muitas semelhanças com a lei mosaica, que veio a surgir quase 300 anos após o Código de Hammurabi. Inclusive, a fala olho por olho e dente por dente está literalmente no Código Babilônico, além de outras semelhanças e leis civis da lei mosaica extraídas do Código de Hammurabi. Com isso, surge a pergunta: será que Moisés plagiou Hammurabi? Obviamente que não, mas se trata de um empréstimo literário, visto que o contexto nos mostra isso, e esse assunto obviamente merece um vídeo dedicado de maneira exclusiva. O fato é que o caso de Moisés é muito semelhante ao caso de Ellen White. Perceba, se os críticos consideram os escritos de Ellen White como um plágio, também teriam de considerar os escritos de Moisés como um plágio em relação ao Código de Hammurabi, mas naturalmente isso não ocorre justamente porque a acusação de plágio direcionada a Ellen White é uma acusação de má fé ou por ignorância mesmo, pois, na verdade, esses mesmos críticos, eles creem que Deus usou Moisés para escrever as leis civis dos hebreus. Por ser uma profetisa contemporânea, Ellen White sofre preconceito, assim como Moisés e outros profetas sofreram em seus respectivos períodos. As acusações que os críticos fazem em relação a Ellen White são as mesmas que ateus fazem em relação à Bíblia. A frase "porque nele vivemos e nos movemos e existimos" tem profundas raízes na filosofia grega antiga e pode ser rastreada até pensadores que viveram muito antes de Paulo. Sua origem, na verdade, ela é relacionada ao poeta e filósofo Epimênides, que viveu por volta do século 6 a.C. Epimênides era da ilha de Creta. A ideia fundamental por trás da frase é a concepção de que os seres humanos estão intrinsecamente conectados ao divino ou ao universo como um todo. Isso reflete uma visão filosófica comum na Grécia Antiga, onde muitos pensadores exploraram a relação entre a humanidade e o cosmos, por exemplo. No discurso de Paulo em Atenas, ele estava falando com filósofos gregos e líderes religiosos, em um contexto onde a filosofia grega desempenhava um papel significativo. Ao usar essa frase, Paulo estava justamente adaptando as ideias filosóficas gregas em um contexto cristão. Ele estava comunicando a ideia de que a existência, a ação e o movimento estão intrinsecamente ligados, conectados a Deus. Portanto, a conexão de Paulo com a abordagem filosófica grega é evidente nessa frase, que ele a tomou emprestado literariamente falando para ilustrar a dependência dos seres humanos em relação a Deus no seu discurso em Atenas. Essa adaptação de ideias filosóficas antigas reflete como os primeiros cristãos incorporaram elementos da cultura circundante para transmitir a sua mensagem espiritual. Porém, se analisarmos de maneira descontextualizada, essa frase, em algum crítico muito bem, poderia acusar Paulo de plágio, pois ele tomou emprestado literariamente a frase no sentido mais literal, letra por letra. E novamente eu repito, se Ellen White plagiou, então Moisés e Paulo também plagiaram. Mas aí o crítico poderá dizer, Paulo plagiou um pouco só, apenas uma frase. Então eu sou obrigado a questionar, roubar somente um pouquinho pode? Óbvio que não, mas voltemos ao raciocínio. Se analisarmos com inteligência e sinceridade o contexto, veremos que plágio é tomar para si a obra de alguém, mas o empréstimo literário é justamente o contrário, ele procura trazer o respaldo a uma abordagem previamente já conhecida. Nesse episódio falamos sobre as acusações de plágio direcionadas a Ellen White, e um ponto crucial que examinamos é a diferença entre plágio e empréstimo literário, como dito anteriormente. Entendemos que Ellen White não tentou enganar os seus leitores, e isso já caracteriza como empréstimo literário e descaracteriza qualquer acusação de plágio, uma vez que os trechos extraídos e adicionados em seus livros eram de livros conhecidos e indicados pela própria Ellen White
e aos seus seguidores. Além disso, ela recomendou, como dito já agora, a leitura desses livros, que demonstra que ela não tinha a intenção de cometer plágio, mas sim de enriquecer essa linguagem, essa mensagem espiritual com ideias complementares. Um exemplo interessante é o caso de Moisés na Bíblia. Assim como Ellen White, Moisés incorporou elementos do Código Civil do rei Hammurabi da Babilônia em suas leis mosaicas, que surgiram quase 300 anos de diferença. Isso levanta a questão: Moisés plagiou Hammurabi? Obviamente que não. Isso se enquadra na categoria de empréstimo literário, onde contextos históricos e culturais podem influenciar a elaboração de leis e códigos civis sem que isso seja considerado um plágio. Um exemplo mais contemporâneo é a citação de Paulo na Bíblia, no Novo Testamento, quando ele disse: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Essa frase tem raízes na filosofia grega antiga, especialmente nas ideias de pensadores como Epimênides, que viveram séculos antes de Paulo. Paulo estava falando com filósofos gregos em Atenas, adaptando ideias filosóficas gregas em um contexto cristão. Portanto, ele não plagiou, mas fez um empréstimo literário e cultural para transmitir a sua mensagem espiritual de dependência divina em relação a nós, seres humanos. Em resumo, as acusações de plágio contra Ellen White não se sustentam quando consideramos o contexto histórico. Além do mais, o próprio contexto da época não permitia uma condenação por parte jurídica de acordo com a questão e a forma como Ellen White utilizou esses textos, bem como a cultura e as intenções por trás de suas citações. Ellen White não transcreveu tudo que os outros autores transcreveram, mas somente os pontos que confirmavam as verdades que ela estava apresentando. Ken Wright, que acusou Ellen White de plágio, fez ele próprio extensos empréstimos literários em uma publicação sua de 1878, sem nenhuma indicação ou qualquer menção. Apesar de existirem leis sobre os direitos autorais, escritores que viveram há mais de 100 anos, tanto os religiosos quanto os seculares, costumavam usar ideias de outros sem mencionar o autor da época. No início do século XIX, os historiadores não viam a necessidade de provar que as suas palavras eram originais. Eles não entendiam por que deveriam reescrever algo que já havia sido escrito e expresso por outra pessoa. Naquela época, os historiadores eles ficavam até lisonjeados quando alguém usava suas palavras. Era como um elogio, não como uma afronta, quando as suas ideias eram citadas por outras pessoas. Ainda mais como no caso de Ellen White, onde a mesma fazia questão de indicar os livros dos quais ela extraía os textos. Também é importante mencionar que a quantidade de textos, além de serem mínimas, algo inferior a 4%, não alterava o contexto da sua obra, mas complementava com outras palavras. Bom, se esse material trouxe conhecimento a você, compartilhe para que mais pessoas também assim o tenham. Que Deus abençoe a sua família e você.